Boa noite, irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor. Foi a bondade e misericórdia concedida a cada um de nós, né? Que coisa maravilhosa. Trago saudação dos irmãos, os pastores, toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, os irmãos aceitam. Amém. Amém? Graças a Deus, Senhor, muito abençoado. E aqui estamos novamente na vida, né? Pela graça de Deus. Vamos ouvir com o diário para darmos continuidade. Verdade. Graças a Deus por tão diário, né, irmãos? Maravilhoso mesmo. E nós queremos que Deus está abençoando seus filhos para terem os olhos abertos e aguçados, sendo os mesmos olhos diários, né? Graças a Deus. Deus abençoe todos quanto puderam chegar. Se não puderam vir, Deus abençoe suas casas, onde estiverem. Vocês sempre nos acompanham também. Que a misericórdia de Deus seja com todos nós. Fiquemos em pé. Vamos ter uma palavra de gratidão ao nosso Deus. Rogar as suas bênçãos sobre nós, amado Senhor. Nós te louvamos, bendizamos teu santo e precioso nome, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu e nos concede, nesta tarde, Deus, nesta noite calorosa, a bênção de estar na tua casa, Senhor. Quantos gostariam de ter um lugar para congregar e não pode? E nós temos um, o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, coração. Nos falta palavra para te agradecer. Estamos aqui como cristãos, crendo nessa mensagem, crendo, Deus bendito, no companheirismo divino, e assim reunimos mais uma vez diante da sua voz, da sua palavra. Perdoa nossos pecados, cometidos nossas falhas, e aceita nossa gratidão. Queremos agradecer por tudo até aqui, Pai. Se conosco mais esta vez, esta noite, nos abençoa a tal forma, Pai, da tua vontade perfeita, da maneira que tu queres que sejamos. É o que te pedimos nessa hora, com perdão de todos os nossos pecados, nossas falhas, em o nome santo, precioso e bendito de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Amém. Sentados, irmãos. Vamos cantar em 211, né? Esse diário de hoje ele é muito tremendo, né? E nós temos que realmente precisamos ter os olhos abertos para discernir todas as coisas. Graças a Deus por termos uma mensagem profética, né? Para nos abençoar. Vamos lá, 211. Acordar. Eis marchemos para aquele bom país, onde os crentes sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para
despertai e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis nós chegamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz vai com ele descansar. Amém. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos trabalhar. E avante, nada temos que temer, por Jesus sabemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, glória a Deus, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis nós chegamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz vai com ele descansar. Aleluia! Revestidos da confiança de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando em Cristo e sua cruz, vamos trabalhar. Amém. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto a todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Amém. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis nós chegamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz vai com ele descansar. Amém, amém. Só quem luta que sabe, né, irmão? O valor que tem uma vitória. Vale a pena lutar por esse evangelho. Vamos lá, o hino seguinte aí, 212, um povo forte. Logo em seguida será recolhido também as ofertas. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, nem a ele pertencer, que a sublime sorte nos com Cristo ao
pelo mundo perseguido, morrer para sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, nos traz, nos traz, nos traz. Podes tu também dizer que são dos pais, nos traz, nos traz, nos traz. Podes tu também dizer são dos pais, como seja descuidoso para buscar o dom de Deus, não criticar atitude, dar-te a bênção do céu, Jesus maravilhoso, não anda aos outros lados. Poderás então dizer sou dos pais, dos pais, dos pais. Amém, amém. Podes tu também dizer sou dos pais, dos pais, dos pais. Podes tu também dizer sou dos pais. Amém. Graças a Deus podemos dizer somos também dos pais daqueles que amam a palavra e reverenciam ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, Pai eterno, de bondade, graça, misericórdia, a qual nos concede esta bênção hoje, de estarmos aqui na tua casa, ó Deus bendito, em comunhão no Espírito e também ofertando a Ti e cumprindo a Sua palavra, Senhor. Receba as ofertas, os dízimos e abençoa todos os meus irmãos e as minhas irmãs que são fiéis e contribuem nesta casa, Senhor, para esta causa ser ainda mais abençoada, Pai eterno. Nós entregamos em Tuas mãos, abençoe as ofertas, cuide de cada ofertante, dizimista, Senhor, receba então em honra para a glória, para Ti, Senhor, todas as coisas, pois nós cremos de coração e encomendamos todos em Tua presença nesse momento, e receba em nome de Jesus Cristo, amado Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar mais um louvor, irmãos. Número 214. Número 214. Estou marchando. Amém? Amém? Graças a Deus. Estamos sempre marchando, sempre adiante, né? Nunca para trás. Vamos lá? Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com Jesus eu quero estar brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na minha terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo
grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Onde leve passará no sol. Aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento. Aleluia. 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 Cantarei na minha terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O ditoso dia está quase chegando. Aleluia, aleluia. Quando todos reunidos subiremos. Aleluia, aleluia. Aleluia, cantarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Aleluia, cantarei na minha terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Amém. Que assim seja, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Nós temos uma escritura a ler. Para levante e ouvindo com diário, a gente fique desperto, né? Porque tantas coisas acontecem e nós precisamos estar firmes. Se tem uma hora que a igreja de Deus não está firme, é agora, contra todas as ciladas do diabo. A escritura é 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 a 6. E o tema de hoje é a mensagem que nós tínhamos começado bem anteriormente, né? Antes de viajar, o tema demonologia, espíritos sedutores. Então, demonologia, espíritos sedutores, a partir do final do parágrafo 41 em diante. Mas agora nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 a 6. Os irmãos põem bastante atenção à leitura, porque é muito tremendo para nós. Aqui no cabeçalho, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, o apóstolo Paulo, né? Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desvanecemos. Antes, rejeitamos as coisas por vanglória se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Verso 3 em diante. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Verso 4. Nos dias nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora sim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Verso 6 agora. Porque Deus, que desce que das trevas resplandece a luz, né? Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né?
Deus abençoe sua palavra, aceitáveis em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós sabemos que estamos atravessando por horas difíceis, né? Quando vemos que a Bíblia diz que homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, traidores, né? Obstinados, que não perdoam nem mesmo pai e mãe, e tem muitos aí brotando aos poucos, você está vendo, né? A maneira que cada um procede. Mas nós não vamos a Deus, como o profeta tem dito, né? Nunca deixe a palavra. Amém? Não importa o que aconteça, você vê hoje, né? Tantas coisas acontecendo, o sistema internacional tem entrado em muitos lugares, as pessoas estão sendo choveladas, não conseguem mais ouvir a voz do mensageiro, não conseguem mais crer na Bíblia como deveria, e por isso Deus está com o tempo agora tão difícil, procurando os cristãos que realmente amam a sua palavra. Eu sempre digo aqui que se a revelação do mistério de Deus não haverá arrebatamento. Muitas pessoas serão salvas, mas para arrebatamento temos que ter a manifestação da palavra da hora. Inclusive, muitos não gostam nem mesmo de ouvir falar sobre ouvir a mensagem. Mas graças a Deus por aqueles eleitos, a noiva de Jesus Cristo, que ouvem a mensagem, não acha nada pesado, porque temos que ouvir a mensagem. Eu hoje falando para alguém, dizemos assim, dizendo a pessoa, que nós deveríamos, de qualquer forma, sempre ouvir o que o profeta tem dito para nós. Toda a sabedoria que o homem acha que deve ter, ela não é nada em relação ao que Deus tem colocado para nós. Então, ouçamos com amor nos corações a palavra do Senhor através do seu mensageiro. Vamos crer, vamos viver o que a mensagem diz, que ela nos leva à Bíblia Sagrada, e nós muitas vezes não enxergamos isso. Mas Deus dando graça a cada um de nós. Toda a noiva de Jesus Cristo, o profeta de Deus orando, diz que a noiva já está quase completa. Aleluia. Deus está dando esse tempo para aquele que é sujo, sujar-se mais, aquele que quer se afastar, vai afastando aos poucos, né? Automaticamente eles vão encontrando esses lugares. Mas por outro lado também, quem é de Deus vai se ajustando à palavra de Deus. É assim mesmo. Deus sabe que nem todos que Ele mesmo disse que se diz Senhor, Senhor, entraram dentro do céu. Então, tomamos muito cuidado que nós ouvimos e retemos sempre o que a palavra tem dito para nós. Amém? Tudo certo? Então, nós vamos começar a ler a mensagem. O irmão Bruno está muito duro contra esses espíritos que têm entrado no meio do povo e têm persuadido, têm espalhado, né, muitas coisas que contradizem o que a mensagem tem dito. Contradiz o que o profeta tem dito. Então ficamos com o que a voz tem dito para nós. Amém? Então seremos felizes e seremos, além do mais, eleitos de Deus e também arrebatados quando nós pudermos crer. Talvez você não precise entender tudo da maneira que Deus quer revelar, mas pelo menos tem que crer, saber o que é a voz de Deus e temos que opinar e cumprir ela. Deus abençoe a todos. Ótima programação para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, na Escritura, uma vez houve um homem chamado Josafá, um grande homem, um homem religioso. E ele foi até um outro rei, o qual era o rei de Israel. E ele, Josafá, sendo o rei de Judá, e ele foi até Acabe, o rei de Israel, e eles se uniram e formaram uma aliança um com o outro para irem lutarem a morte de Gileade. Eles fizeram isso sem primeiro orar. Se as pessoas pudessem ao menos compreender. É por isso que eu vim esta manhã e pedi para lembrarem-se de mim enquanto eu vou para o exterior. Em todas as coisas, orem. Alguém veio outro dia e disse: irmão Branham, o senhor acha que é errado fazer certa coisa? Eu disse: por que está perguntando? Está vendo? Se há dúvida em sua mente, deixe isso de lado. Não o faça de modo algum, apenas fique com isso. Amém. Quando você começar a fazer algo e se há dúvida em sua mente, se é correto ou errado, mantenha distância disso. Não entre nisso de modo algum. Então você sabe que você está certo. Agora, todas as coisas deveriam ser consideradas em oração primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus
é, senhor Deus, entrar na posição que sua alma, seu pensamento, sua atitude fosse perfeita aos olhos de Deus, essa seria uma das igrejas mais poderosas que já existiu. Observe apenas alguns momentos no físico. Agora, nós temos muitas vezes, faz anos, temos o que chamamos de detector de mentira. Você pode colocá-lo em seu pulso, colocá-lo lado a lado na sua cabeça, e você pode ficar ali e tentar fazer tudo que pode para fazer uma mentira parecer verdade. E isso registrará negativo toda vez, porque o ser humano não foi feito para mentir. A mentira é uma coisa enganosa, dura, coisa maligna. Prefiro ter um bêbado comigo a qualquer dia do que um mentiroso, está vendo? Um mentiroso. E seu corpo não foi feito para mentir. Não importa quão pecaminoso você seja, ainda assim você é um filho de Deus caído. A pessoa mais pecaminosa nesta cidade hoje não era do intento de Deus que você fosse pecaminoso. Ele queria que você fosse filho ou filha dele. Você foi feito na própria característica dele. Porém, o pecado causou que você fizesse isso. E não importa o quanto você tem que imitar e tentar fazer uma mentira parecer correta, tem um instrumento científico que prova que isso é errado. Você pode dizê-la com toda a inocência que desejar, mas mesmo assim registrará negativo, porque há um subconsciente dentro do ser humano e esse subconsciente sabe qual é a verdade. E não importa o que você esteja dizendo aqui fora, esse subconsciente sabe que é uma mentira e registrará partindo do subconsciente. Portanto, se um homem ou uma mulher pudesse chegar a ter os seus pensamentos e o seu testemunho e a sua vida tão alinhados com Deus, amém, a ponto do canal do Espírito Santo perfeitamente ser um com Deus, o que ocorreria? Se o homem e a mulher pudessem chegar a se endireitar, que fosse com a liberdade de coração, com fé do mais íntimo. Muitas pessoas vêm ao altar para receber oração, elas têm fé intelectual, confessam seus pecados e unem-se a uma igreja pela fé intelectual. Elas creem na mente, elas creem porque ouviram falar, elas creem porque sabem que é a melhor norma. Mas não é para isso que Deus olha. Ele não olha para a sua fé intelectual, ele olha para o coração, onde do lado de dentro Deus. E quando vem do coração, todas as coisas não possíveis estão. Sua confissão concorda com sua vida. Sua vida fala tão alto quanto sua confissão. Mas quando sua confissão diz uma coisa e sua vida vive outra, há algo errado em algum lugar. Isso é porque você tem fé intelectual e não fé que procede do coração. Isso mostra que do lado de fora aqui está o conhecimento de Deus, porém do lado de dentro aqui está o demônio duvidando. Creio em cura de vida, porém não é para mim. Poderia ser, mas não creio. Entende? Por fora você diz sim, por dentro sua consciência diz não. Essa mesma coisa científica provaria que aquilo era o certo. Provaria isso. Note, quando esses reis, antes que saíssem, eles deveriam, antes mesmo que Jeosafá chegasse a fazer uma aliança com Acabe, ele deveria primeiro ter dito: vamos orar e ver qual é a vontade do Senhor. Aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte-me uma dona de casa que é cristã, aponte-me um fazendeiro ou um operário de fábrica que coloque Deus primeiro em tudo. Eu lhe mostrarei alguém que será bem sucedido a despeito de tudo que o diabo possa colocar nele. Ele busca a Deus primeiro. Devemos primeiro ter, mas eles não fizeram isso. Eles estavam todos obscurecidos porque Acabe tinha um grande reino esplêndido e tinha feito muitas coisas e tinha suas grandes coisas finas, seu ouro e sua prata. Era um grande homem bem sucedido, todavia um incrédulo. E é aí onde o mundo está hoje. É aí onde os Estados Unidos se encontram hoje. É aí onde as igrejas se encontram hoje. Construímos das melhores igrejas que já se construiu. Temos tido pessoas estudadas das demais alto requinte que já tivemos.
Temos ensinado das melhores teologias e assim por diante e aprendemos a cantar como anjos. No entanto, há uma fraqueza em algum lugar. Há uma fraqueza porque foram a doutrina do homem e espíritos sedutores ao invés de voltarem para a palavra de Deus. Tentaram fazer as coisas seguirem conforme o padrão do mundo, sem tentado colocar o foco nisso como Hollywood. Aqui, outro dia, uma famosa denominação da classe do Evangelho Completo em Kansas City, ou perdoe-me, em Denver, na convenção, está construindo uma igreja de $1 milhão. E milhares de missionários esperando por 50 centavos dessa mesma denominação para levarem o Evangelho aos pagãos. O que necessitamos hoje é de um reavivamento de mentalidade missionária enviado por Deus, nascido do Espírito Santo, que tenha o zelo de Deus para avançar lá para dentro das selvas e fazer algo para Deus, ao invés de construir grandes, finas igrejas e tentar brilhar mais que o vizinho. Preferiria adorar numa missão que houvesse sido na vida ao salão de bar e ter a liberdade do Espírito Santo e o amor de Deus queimando nos corações do que sentar-me na maior catedral que temos no mundo e estar confinado a dogmas e doutrinas de homens. Necessitamos hoje é de um reavivamento de estremecer, voltar à verdade, voltar à palavra de Deus novamente. Agora, quando eles foram lá depois de um tempo, Josafá caiu em si um pouquinho e disse: não tem, bem, vamos consultar o Senhor sobre isso. Ele disse: está bem. Acabe disse, e ele foi e trouxe 400 pregadores refinados, treinados, e os trouxe ali e disse: estes são todos profetizadores. E logo eles começaram com seus encantamentos e começaram a clamar. E disseram: sim, vão em paz, o Senhor está com você. E então, depois de quase 400 haverem dado testemunho que eles deveriam ir em paz, todavia Josafá, sabendo, você entendeu? Veja, lá dentro do coração desse homem justo houve algo que ele disse que tinha alguma coisa errada em algum lugar. Algo estava errado. Acabe disse: agora temos 400 aqui e em comum acordo todos eles dizem: vamos, o Senhor está com você. Porém Josafá disse: não tem mais um? Ele disse: ora, para que nós necessitamos de mais um depois de termos 400 homens dos mais instruídos do país? Todos eles estão dizendo: vamos. Isso é intelectual, porém no fundo do coração de Josafá ele sabia que havia algo errado. Agora ele disse: temos mais um, ele é Micaías, mas eu o detesto. Disse: ele está sempre dizendo algo mal e censurando quando não era conta dele, e rebaixando as igrejas e tudo mais. Disse: eu o detesto. Disse: vá buscar e vejamos o que ele dirá. E quando Micaías veio, eles disseram: agora olhe, diga a mesma coisa que o restante deles disse. Ele disse: eu somente, aqui está, eu somente direi o que Deus disser. Amém. Não importa o que o seu profeta diga, e o que este diga, e o que sua igreja diga, e o que eles digam, eu direi o que Deus diz. Deus colocou em meus lábios e eu direi o que ele disser. Porque nós necessitamos hoje é de mais alguns Micaías que digam o que Deus disser. Note, então eles o levaram para lá e ele disse: dê-me esta noite. Modo que aquela noite o Senhor encontrou-se com ele. E ele voltou na manhã seguinte, quando os dois reis encontravam-se no portão, ele disse: vão adiante. Disse: vão adiante, mas disse: vim Israel como ovelhas dispersas sem pastor. Então um certo pregador
Saiba diferenciar o que é correto e o que é errado. Micaías sabia muito bem que não era o Senhor que estava com aqueles pregadores. Qual era o problema com aqueles pregadores? Note o que eles fizeram. Vestiram-nos do melhor, alimentaram-nos do melhor. E haviam se reunido em suas festas e assim por diante, em suas alianças, até que o lugar de Deus encheu, onde eles somente conheciam sua própria teologia. E a Bíblia disse que Micaías, quando ele estava tendo a visão, ele disse, Deus disse, quem podemos enviar lá embaixo para enganar Acabe? E o espírito de mentiras disse, eu descerei lá e seduzirei Acabe através daqueles pregadores, para fazer Acabe ir lá, para que desse modo se cumpra a palavra de Deus. Agora, hoje, tantas pessoas estão ouvindo. Agora, a escola dominical gosta demais disso. Olha, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutor ao invés de tomarem a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo, eles são demônios, e eles entram em lugares e se metem entre os homens, ministros, metem-se entre membros da igreja, metem-se entre pessoas boas, que fazem que fiquem iludidas, e dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas, muitos deles. Agora, esses não são todos católicos, há muitos protestantes que fazem isso. O que tentam fazer é substituir algo, tentam adotar algum novo plano. Tentam adotar a instrução para tomar o lugar do Espírito Santo, nunca se conseguirá fazer isso. Não importa quão bem seu homem seja instruído, acho que é boa coisa ele ser instruído, porém, se ele não tem o Espírito Santo com isso, sua instrução de nada lhe valerá. A instrução nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. Amém. Aqui eles, ao invés disso, eles têm tentado adotar um aperto de mão no lugar da experiência do tempo antigo que costumávamos ter. Hoje a igreja se tornou moderna. Chegam, lhes dão a mão direita de companheirismo e é mais ou menos assim que fazem. Mas isso nunca tomará o lugar do ultrapassado banco de prantear, onde os pecadores clamavam e se corrigiam com Deus. É isso mesmo. Hoje estão tentando tirar o lugar do dízimo de Deus. Estão tentando adotar algo. Estão tentando torná-lo diferente. Vão e tem jogos de batota nas igrejas, jogam na loteria. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Jantares, venda de cobertores, piqueniques para arrecadar dinheiro para liquidar várias dívidas. Isso nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta eternos de Deus. Nunca tomará. No entanto, estamos tentando fazer isso. O que é isso? São espíritos sedutores extremos tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Deus não tem substitutos para a sua palavra. Ela é eterna, é sempiterna. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. A esperança nunca tomará o lugar da fé. A fé sozinha, ela não tem par. Nunca tomará. A esperança nunca pode tomar seu lugar. A esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou a fé é, melhor dizendo. Está vendo? A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança espera, a fé tem. Uma é fé intelectual e a outra é revelação direta de Deus. Nunca tomará seu lugar. Nós estamos tentando, porém, estamos fazendo todos esses substitutos. Estamos tentando edificar grandes igrejas ao invés de enviar missionários. Outro substituto. Jesus nunca ordenou que ninguém edificasse igreja. Isso nunca foi ordenado na Bíblia. Nós erguemos seminários. Deixaram isso tomar o lugar do missionário. Jesus nunca nos disse para construirmos seminários. Tudo bem com ele. Instrução tentando conseguir isso para tomar o lugar. Nunca tomará. A missão de Jesus foi para ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.
para o fim do tempo. Por isso, todos os substitutos que temos nunca tomarão o lugar do genuíno. No outro dia, tive uma experiência, um substituto. Tive minha primeira dor de dente, tive que tirar o dente. Esta manhã estou com um dente falso que foi colocado ali. Mal consigo falar. Ele nunca tomará o lugar do verdadeiro. Não, Senhor. Olha que coisa. Você pode tomar um homem e vesti-lo bem, fazê-lo de madeira. Diz, qualquer coisa que quiser é arrumá-lo muito bem. Ele não tem sentimento, consciência. Ele nunca tomará o lugar de nenhum homem de verdade. Tampouco uma falsa conversão de quem chega e diz: eu me uni à igreja, eu tentarei melhorar. Isso nunca tomará o lugar da genuína conversão à moda antiga, enviada por Deus, do Espírito Santo, que torna uma pessoa diferente em seu coração. Não pode fazê-lo, porque não há vida nisso. Não há nada para dar de vida. Aqui não faz muito, eu vi o grande artista que havia trazido essa, escultor, quero dizer, que fez essa escultura de Moisés. Não consigo lembrar seu nome agora. Ele é artista grego, custou-lhe a vida. E quando ele a formou a ponto de achar que estava tão perfeita, ele ficou tão emocionado com a semelhança de Moisés que bateu no joelho dela e disse: fala, Moisés! Isso é tão real, ela foi tão bem moldada, tão perfeita, a ponto de se parecer tanto com Moisés em seu modo de pensar, que ele bateu com um martelo para fazê-la ter sentimento. Faz lembrar a igreja. Não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tenha, quão bem você cantem seus hinos, quão bem se vista a sua congregação, quanto você tenha isso, aquilo mais, você pode bater, sentir, seja o que for. Isso nunca tomará o lugar da vida até que Cristo desça na forma do Espírito Santo para dentro dessa igreja. Ele deu uma nova experiência de nascer de novo. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem par. Isaías tinha a palavra. Ele sabia que tinha a palavra. Ele tinha a palavra escrita. Ele a tinha também por visão. Ele conhecia o que Deus tinha dito em sua palavra. Ele conhecia o que Deus disse pela visão. Ambas concordavam. Ele sabia que era verdade. Sendo assim, ele não teve medo. Porém, esse espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje. Para ganhar mais membros da igreja, para ganhar melhores membros da igreja, ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo. Permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros, ali no porão onde fazem jogos. Isso nunca ajudará a substituir o cenáculo onde oravam pelo Espírito Santo. Permitiram que as mulheres se reúnam em conscientiadas e coisas assim. E fiquem com um monte de tolice que não tem nada a ver. Isso nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Mulheres da maneira que saem e se vestem hoje é uma vergonha. Ouvi uma observação que o irmão Neville fez, disse: coitado do povo americano, disse, mandaram toda a roupa deles para o exterior. Isso é correto, eles estão andando por aí com sua roupa de baixo. Isso é correto. Eles devem ter dado aos missionários, porque o missionário, o povo e os pagãos dos outros países as estão usando. Esse povo está andando sem elas, parece que gostam disso. Eu lhe digo, há algo que foi pervertido, e é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. São os demônios que tiram sua roupa. Somente houve uma pessoa na Bíblia que chegou a arrancar a roupa. Esse foi o homem que estava possuído por demônio. E hoje ele vem de forma mansa, como se fosse social, como se fosse bom, como se isso não tivesse importância. O tempo está mais fresco e para você sentir-se mais refrescado, você tirar a roupa. Homens andando para um lado e para o outro no jardim, seminus, e mulheres da mesma forma. Ora, você tem entrado numa condição que não há mais respeito que você tem por cães uns pelos outros. Qual é o problema? Não estou tentando ofendê-lo, mas estou tentando lhe dizer que é possessão demoníaca e que vocês estão dando ouvidos a espíritos sedutores que estão lhes dizendo que isso não tem importância, mas é mentira. Um grão de trigo somente produzirá trigo. Se você é cristão, você não fará isso. Você não pode fazer, você simplesmente não pode fazer.
certo. Você tem uma fé intelectual, Elias. Irmão Branham, creio na Bíblia. Sua Bíblia diz que você não crê. Amém. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Ele sabia onde se encontrava. Micaías sabia. Ele tinha a palavra de Deus. Ele era um homem muito impopular. Ninguém gostava dele porque ele dizia a verdade, ainda que eles gostassem desses pregadores. Agora, outra coisa que tem ocorrido. Eu creio e acho que qualquer homem que tem uma experiência com Deus ou mulher tem a tendência de se emocionar um pouco. Eu simplesmente creio nisso. Isso mesmo. Bastava de uma coisa, adotar o emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. Apenas fazem muito barulho e não há nada nisso. Se tão santo quanto você vive sendo marombeto, então você estará bem. Certamente que está bem ter emoções. O exercício corporal para pouco aproveita. Porém, espíritos sedutores entraram no grupo do povo da santidade e eles os fizeram ficar descansados porque podem gritar ou porque podem dançar, porque podem fazer emoção. Aquele velho companheiro lá, o principal de todos aqueles profetas, os pregadores, ele estava tão seguro de estar certo que ele fez para um par de chifres e dançou por ali e fez um tumulto maior. Ele ia forçar o outro exército assírio a sair do país. Porém, era mentira! A palavra de Deus havia dito diferente. Amém! Veja, você pode estar emocionalmente correto se você tem o tipo correto de emoção por trás disso. O tipo correto de emoção não vendo sua emoção. Davi dançou diante do Senhor e sua esposa riu dele. E Deus olhou para baixo desse céu e disse: Davi, tu és homem conforme o meu coração. Porém, seu motivo estava correto, sua vida estava correta detrás disso. Então, só porque podemos ter emotivos não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Não creio nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida, ser filho, santo, puro. Entre muitas pessoas encontramos um monte de emoções e assim por diante, ali tornaram-se metericos e calúnias e todos os tipos de coisas ímpias. Irmãos, isso é ácido sulfúrico na igreja, é poder demoníaco. Espírito de homens e de mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar e dizer: isso não é correto, e isso não é correto, e aquilo não é correto. Se você buscar o indivíduo, é quase sempre a própria pessoa fazendo um alvoroço que não está correta. Amém. Deus detesta discórdia entre irmãos. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele. E enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar e todos crerão nisso. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais serve, a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você é apenas o sal e nada mais, não serve. Porém, se tiver sabor nele, seja salgado e o mundo estará sedento. Torne-se salgado, eles ficarão sedentos. Oh, que coisa! Espíritos sedutores vindo adiante, demônios disfarçados. Olhe, estamos no último dia. Estamos no fim do tempo. O mundo está quase a ponto de atingir seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado em algum lugar que vai explodir um dia desses, e o carnegão saltará para fora dele. Tornou-se imundo, não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. Você toma um furúnculo crescendo aí, e se você não tomar penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até arrebentar. É isso que o mundo tem feito. Começou não há muito tempo atrás, em decadência, saíram com enorme ideia, falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isso, aquilo ou aquilo mais. Nós nos dispersamos com 900 e tantas diferentes denominações, cada
só cremos nisso. Não podem deixar o Espírito Santo entrar, não podem ter a preferência de passagem. Eu tinha um grupo de pessoas que podiam gritar, logo todos tiveram que gritar. Tinham alguns que podiam falar em línguas, logo todos tiveram que falar em línguas. Ficaram todos desse modo, até que se tornou o quê? Absolutamente contaminado com espíritos sedutores, pessoas sedutoras para fazerem essas emoções, quando absolutamente não há Deus nisso. Então saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver, então chamam isso de cristão. E o mundo fica a olhar e diz, bem, olhe lá, sou tão bom quanto ele. Como eu disse a outra noite sobre o corpo, sobre o pecador, não se pode condenar um pecador, é um pecador. Não tente reformá-lo, não tente dizer-lhe isso, aquilo ou aquilo mais. Ele é pecador para começar, ele é um porco para começar, ele não conhece coisa diferente. Se ele vai ao cinema, ele vai no domingo, ele vai aos jogos de bola, ele faz todas essas coisas, ele é pecador para começar. Sua natureza é como a do porco. Comer o porco enfia seu focinho num monte de esterco e come todos os grãos daí e tudo mais. Bem, ele é um porco. Não se pode culpá-lo, ele é um porco. E é assim que acontece com pecadores. Porém, quando você vai e chama-se de cristão e enfia seu nariz com ele, então você não é melhor do que ele, porém você é pior. Saia do meio disso, largue do mundo, largue, deixe Deus trabalhar, largue, como você larga. Tantas pessoas querem saber hoje disso, bem, irmão Brana, como você larga? Sei que você já ouviu muita teologia sobre isso, largar. Muita gente fica de suor pingando tentando largar. Muita gente chega e diz, vou entrar no jejum de 40 dias para eu poder fazer algo. Você não precisa de jejum de 40 dias, você precisa largar do mundo e de todas essas coisas diabólicas e tomar a palavra de Deus no seu coração. Você tem que ser ensinado como fazer isso. Não se faz isso ao pular de um lado para o outro. Tampouco o senhor faz um jejum de 40 dias. Você o faz rendendo o coração ao Deus Todo-Poderoso. Como um bebezinho. Botei meu bebezinho ali atrás. Sua mãe tentando colocar nele seu casaquinho esta manhã. Ele queria colocar seu bracinho na manga. Não conseguia colocar seu braço ali dentro. Ele não sabe como. Tem que sediar seu bracinho. Ele quer colocar seu braço ali dentro, porém só fica errando o lugar. Ele nunca chega até a manga. Ele sabe que não está na manga. E você também sabe que não está correto por Deus quando ainda anda caluniando, mentindo e fazendo todas essas coisas. Você não pode estar correto por Deus. Não me importa quantas igrejas você frequenta até que sua alma torne-se convertida. Irmão, isso é antiquado, porém isso chegará ao ponto e alimentará a sua alma. Correto. Tenta colocar seu braço dentro, ele tem que ter alguém para dirigi-lo. Como colocar seu braço? Então, quando ele consegue colocar seu braço dentro do casaquinho, ele sabe que está bem. Assim é com cada cristão nascido de novo. Quando ele realmente entra em Deus, ele observa sua vida com a palavra de Deus e dá-se conta que está alinhado com cada partícula dela. Ele tem longanimidade, felicidade, quietude, mansidão, poder, fé, amor, gozo, paz. Ele não é atirado para lá e para cá como o mar agitado. Ele não fica preocupado com cada coisinha. Ele não fica pulando aqui e ali como uma bolha de garrafa no oceano ventoso. Ele está firmado, seu coração é puro, seus pensamentos são puros, suas intenções são puras, sua alternativa é correta. Ele sabe que está alinhado com a palavra de Deus e o inferno não pode movê-lo. Ele está alinhado pela palavra de Deus. Ele tem amor divino, pureza em seu coração, para cada homem e mulher. Ele se abstém das coisas do mundo. Elas estão mortas para ele. Ele não as deseja mais. Ora, não se poderia fazer uma moça que tem o Espírito Santo vestir um par daquelas roupas de aparência rípia e sair por aí por nada. Não, Senhor. Agora, não há necessidade de ir e dizer que está errada, porque ela não crerá em
porque é só isso que ela conhece. Esse é seu gozo. A mulher que veste essas coisinhas para sair à tarde, exatamente quando seus maridos vêm para casa do governo e diz, corte a grama, e então eles dizem que isso está correto? Mulher, não quero dizer que você é má, não quero dizer que você é imoral, porém você não compreende, irmã, que um espírito imundo tomou o controle de você. Para que você faria isso? Você tem senso suficiente para saber que não é mais fresco, é mais quente. Há um espírito imundo. Você diz, eu fui à igreja. Nabucodonosor era um grande homem, porém, porque ele ficou orgulhoso, Deus lhe deu o espírito de boi e o deixou comer grama por 7 anos. As suas unhas cresceram como algumas dessas mulheres por aqui deixam crescer as suas. Isso mesmo, ele ficou possuído por demônio. Um homem ficou possuído por demônio e tirou suas roupas. Não conseguiam colocar roupa nele. Você está vendo o que quero dizer? São espíritos sedutores. Sua igreja tolera isso. Seu pregador tem medo de dizer alguma coisa com medo de que você não pague mais os seus dízimos. Essa é a razão. Esse é o problema. Que coisa, meu Deus! Como você vai pregar para um bando de corvos, a menos que para começar se convertam e se acertem com Deus? Vão remexer o nariz em coisa grossa o tempo todo. O que se necessita é de fazer um desejo, é de um reavivamento que corda para os dias de costa a costa e homens e mulheres se acertarem com Deus. Amém. Largue das coisas do mundo, largue dessa pregaçãozinha delicada. Amém. Pregue o Evangelho. Deus assim disse. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. As pessoas podem pular para lá e para cá, e gritar a noite toda, e falar em línguas como se estivessem derramando ervilhas em couro seco de vaca. Saem na manhã seguinte com um gênio que dá para brigar com uma serra circular. Vão sem hesitar e dizem algo na igreja que faz com que toda a igreja se divida. Absolutamente não é outra coisa a não ser espíritos sedutores, demoníacos. Queira voltar à palavra onde Deus é pureza, santo, amém. É isso mesmo. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Aqui tinha um homem, não faz muito tempo, tinha uma pequena mulher, os católicos têm uma dúvida lá. Você apareceu a menopausa, sai em suas mãos e em sua testa. De um bom pregador com o Espírito Santo, eu pensei, esse homem tinha um jarro dessa coisa que saiu das mãos dela, indo por aí ungindo as pessoas com isso. Misericórdia, é anticristo. Não me importa se o sangue sai de seu nariz ou de sua cabeça ou de onde for, irmão. Não há sangue nenhum que tome o lugar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o único sangue que eu saiba. Talvez azeite derramou de uma mão dela e vinho da outra. Porém, se você usa isso em alguma forma de religião, isso é o diabo. Deus, como os pregadores, se deixarão enganar por tal coisa assim. O que nós necessitamos é voltar ao livro guia, voltar à palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, a antiga e bem-aventurada Bíblia. Diz bem, tenho medo de me tornar isso, irmão Branham. Tenho medo de perder um pouco do meu gozo. Qual é o problema? Você não sabe o que é gozo. Eu disse que não condeno o bêbado por sair e se embebedar. Ele é todo mal-humorado, ele não sabe. Levanta-se de manhã, sem melancolia, ressaca, sai, toma 2 ou 3 garrafas de cerveja, e sai, toma um pouco de uísque, é todo esse tipo de coisa. O débil pregador de cigarro senta-se e fuma, e solta pelo seu nariz como se fosse um trem de carga. É só isso. Eu não o culpo. É só essa alegria que ele conhece. É só isso que ele conhece. Ele é um corpo por natureza. Que papelão! Você que professa ser um cristão e defende tais coisas para ser gozo, quando o Evangelho do Espírito Santo não é nada menos que um enorme gerador de alegria. O Evangelho do Espírito Santo é uma perfeita embriaguez para todo homem que tem melancolia. Você toma um gole do Evangelho de Jesus Cristo, fica cheio do Espírito Santo, você fica bêbado até deixar esse mundo. Amém! Alegria indescritível e cheia
baile, às vezes, na casa de um dos membros, às vezes no porão da igreja. Um baile, adotando, tentando obter algo para satisfazer. Olha o problema, de um modo ou de outro, são um montão de porcos. Eles são porcos para início de conversa. Se chegassem a entrar em contato com Cristo, eles teriam tanto gozo que essas coisas estariam mais mortas do que a meia-noite para eles. Evangelho, bêbado do Espírito, alegria indescritível e cheia de glória. Não condene o pecador, tenha misericórdia dele, deixe-o seguir adiante e fumar o seu cachimbo, deixe-o tomar a sua bebida alcoólica, deixe-o ter a sua reunião de jogo de carta. Esse é o seu prazer, não ocupe. Voltando para casa e tudo mais, cansado e esgotado, ele quer ter prazer. A coisa que você deve fazer é viver uma vida tão feia que você possa provar para ele que o Evangelho possui 10.000 vezes mais do que isso para ele. E se morrer necessário, ele irá para o inferno, tomando sua bebida alcoólica. Essa é a embriaguez do diabo. Se morrer tragando esse velho cachimbo, Deus é seu juiz. Se morrer saindo aqui a dançar e a andar por aí com roupas imorais, Deus é seu juiz. Porém, há uma coisa: se você morrer sob o poder de unção do Espírito Santo, como Estevão morreu quando olhou para cima, para a face de Deus, disse: eu vejo os céus se abrir e Jesus em pé à direita. Você está se dirigindo ao céu como uma andorinha para o seu ninho. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs que amam ouvir a voz do sétimo hoje. Que coisa boa, né? É por isso que muitos não gostam de ouvir. Você vê como a mensagem é. A mensagem não é aquela que chega e deixa a pessoa fazer o que quer fazer. A mensagem corrige porque Deus quer santificar o seu povo. E a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá Deus. Que coisa maravilhosa, né? E então paramos no parágrafo 112 dessa mensagem, espírito sedutor. Você vê? Ele diz: a fé intelectual é a sabedoria humana, né? E quando Deus está no cristão, no crente, ele sabe diferenciar o que é o correto do que é errado. Amém? Deus não tem substituto. Ele nunca teve, nem tampouco terá agora. Então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ali nisso estamos depositando a nossa fé, porque sabemos que tudo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Nós vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por essa mensagem. Amado Deus, poderoso eterno Pai, obrigado por essa voz tão preciosa, a qual fala nos nossos corações, que nos posiciona, Senhor, como manter firmes na fé, ó Deus, como eleitos de Deus e co-eleitos, Pai. Por tua presciência e misericórdia, o Senhor está chamando os seus filhos a uma separação total da incredulidade, ó Deus, e colocando direto na tua vontade perfeita, Senhor. Continue procurando o teu eleito onde houver uma agora, que eles possam realmente reverenciar a sua voz, dar crédito ao que se ouve e viver através disso, Pai. Sela isso em nossos corações, que nós honramos a Ti e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Aqui é pedido de oração, peço oração por mim, irmã Sandra, e todos vocês que estão aqui ou que estão em casa acompanhando, tem algum pedido de oração por você ou por alguém. Vamos fechar nossos olhos, incline sua cabeça, quebra a lei da gravidade, levante uma de suas mãos em seu favor, a favor de alguém que está sofrendo, e vamos orar. Amado Senhor, nós pedimos por graça e misericórdia que Tu abençoe todos os irmãos doentes, aflitos, abençoe a Santa, Senhor, cumpra o seu desígnio na vida dela, repreendemos todo espírito de enfermidade, no nome de Jesus Cristo. Cada mão levantada aqui, talvez na audiência invisível também, em casa, pessoas com as mãos levantadas, intercedendo por si por alguém mais que sofre, Senhor. Deus, vai em conta da necessidade, cure, liberta eles dessas opressões e dê fé para eles crerem no Teu poder, o qual já foi dado na cruz do Calvário, todas as bênçãos, toda a nossa saúde, toda a paz, toda a alegria, no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, pois repreendemos todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queremos agradecer também aos irmãos da conexão. Temos aí Paulo Martins, Tatiana Alberto, Adelita Souza e também a ministra Ezequiel Miranda. Que Deus abençoe
Deus prossiga falando no coração de cada um, para nós um motivo de alegria, regozijo de saber que você não está aí para nos ouvir, mas ouvir o essencial que é também a voz do Senhor Jesus Cristo. Né? Graças a Deus, nosso muito obrigado. Agora teremos culto só domingo, Deus permitindo. Vamos ter uma palavra de oração e vamos deixar o santuário na ordem da igreja. Amado Senhor, obrigado por ter nos trazido até aqui. Hoje possamos voltar para a nossa casa com um alforje cheio de bênçãos e coisas boas, Pai. E cada coisa que Satanás tentar contra, nós estamos munidos, temos munições, ó Deus, para resistir, para mantermos firmes nesta voz tão solene, a qual tem falado não só em nossos ouvidos, mas em nossos corações, e nós temos aceito isso. Muito obrigado por essa mensagem, por esse mensageiro, por essa voz desse tempo final, chamando uma noiva eleita a se separar de toda incredulidade, sair a Deus bendito debaixo de todos esses espíritos sedutores que vêm para seduzir, dividir, faccionar, criar dissensões e tudo mais. Oh, mas queremos o Teu poder sobre nós e nos ajude naquilo que precisamos alcançar. Te pedimos no nome de Jesus Cristo e leva Teus filhos para os seus lares, para as suas casas, protegidos e guardados por Ti. E se houver uma manhã, queremos servir a Ti melhor que hoje. Receba a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos, vão em paz em nome de Jesus Cristo. E vocês que nos acompanhou até esse momento, que Deus vos abençoe. Deus recompensa a sua graça, a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, em tudo que fores fazer. Deus abençoe a todos, boa noite, até a próxima, assim que Deus nos permitir novamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.